Paz e graça, Rockets. Misericórdia. Fingi que eu não falei, de novo. Paz e graça, Rockets. Amém. Vocês estão com fome? Daqui a pouco eu já acabo, vai ser rapidinho. Antes para a gente entrar na palavra, vocês receberam aí um papel e uma caneta, certo? Todo mundo tem papel e caneta? Se vocês quiserem já pode sentar. Vai ser um pouco diferente, tá? Todo mundo pegou? Alguém não tem papel e caneta? Precisa de 2. Eu tinha avisado a líder que era 2, mas ela... Amém. Ah, tá. Divide no meio se não tem 2. É que era para ter mais espaço, mas amém. Obrigado. Divide em 2 aí. Vocês não estão conseguindo enxergar para escrever? Vocês vão precisar escrever agora. Ela vai acender a luz para nós. Tudo certo aí? Bom, antes de começar a palavra, o que eu quero que vocês escrevam aí. Vocês vão, se quiser afastar para o outro não ver, mas guarda entre você, agora vai ser um momento seu. Por quê? Nesse momento, vocês vão escrever algo que vocês lembram que falaram sobre vocês, ou que vocês pensaram sobre vocês mesmos, do tipo, alguém já da sua família falou, você não vai dar em nada, sei lá, você vai seguir um mau caminho, não vejo futuro em você. Você lembra palavras de maldição que lançaram sobre vocês, ou que vocês pensaram sobre vocês. Realmente, eu não vou ser nada, eu seguirei alguns passos errados da minha família. Pensem aí, vocês têm alguns minutos para pensar, por isso que eu pedi para dividir em 2. Escrevam, tentem lembrar palavras, seja 1, 2, não importa, mas lembrem de até pensamentos ruins que vocês tiveram sobre vocês mesmos também. Ou se alguém da família falou alguma coisa, lembrem aí, você realmente não faz nada, não serve para nada, não presta para nada. Caso já tenham ouvido isso, escrevam aí. Não dê sugestão para o outro não, é você, hein? É seu momento agora. Não é uma Bíblia não, gente. Tem tanta palavra ruim assim. Vocês ouviram coisa ruim, eu pensava que ia ser pouquinho. Mas vamos lá, deixa Deus usar. A Duda e a Milena saíram. Duda, Milena, estão chegando agora, vamos esperá-las. Vocês duas têm o papel e caneta? Tem, né? Tem. Vocês ouviram o que eu falei de lá ou não? Passa para elas aí. Foi? Todo mundo? Tem gente que está levando a sério. Se quiser dobrar, esconder, mas coisas ruins que você pensou sobre si, que pessoas falaram sobre você, só ruins por enquanto. Foi? Todo mundo? Ok? Vamos lá então. Todo mundo trouxe Bíblia? Vamos declarar junto comigo? Quem trouxe Bíblia pode pegar a Bíblia, por favor.
Se não, celular também, não importa. Vamos erguer a palavra do Senhor. Estão escrevendo ainda? Estão escrevendo? Vamos erguer a Bíblia então e vamos declarar juntos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Foi um ensaio, amém? Agora vocês vão falar com vontade. Bora? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glorifica a Deus. Bom, hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Não vai ter uma palavra só, mas a gente vai ler juntos. Eu vou pedindo para vocês abrirem e todos juntos a gente vai ler a palavra. Amém? Para iniciar então, por que eu pedi para vocês fazerem isso? No decorrer da vida, às vezes a gente acaba crescendo, ouvindo coisas de familiares do tipo: você não vai ser nada, você não vai dar certo em nada. Às vezes a gente pensa sobre nós também, porque a gente toma posse dessas palavras, querendo ou não, de maldição, e a gente acaba carregando como se isso fosse verdade sobre a nossa vida. Às vezes a gente cresce numa família em que as pessoas não valorizam o que a gente é, o que a gente almeja, o que a gente sonha. Algumas pessoas acabam desvalorizando os nossos sonhos. Alguém já passou por isso? A gente cresceu numa família que a nossa avó falava: você podia ser tanta coisa boa, mas você quis ser crente, então a partir de agora você não vai conseguir alcançar mais nada. Você podia ser médico, como se não for médico fosse alguma coisa ruim, mas já que você escolheu seguir o caminho da sua mãe, você não vai dar em nada. Alguém já ouviu coisa parecida? Foi isso que eu cresci ouvindo. Ainda quando ser cristão ainda era perseguição. Às vezes você também pode ter passado por isso. Graças a Deus você não passou e sempre teve uma família que apoiou. Mas e sobre você mesmo? Às vezes a gente também pode pensar sobre nós. O que vai ser do meu futuro? Vocês estão na idade de decidir profissão, decidir o que pode ser amanhã numa carreira. E às vezes você pode olhar para você mesmo e você não se valorizar. Às vezes você pode olhar e pensar: não, mas é para outro, não é para mim, Deus não tem nada comigo. Mas eu quero dizer nessa tarde, nessa noite, que nós vamos ver na palavra que todos esses pensamentos não são verdade sobre nós. O que vale sobre nós é o que a Bíblia diz sobre nós. Por isso que eu pedi para a gente repetir. E eu vou trazer aqui, tem diversos textos, mas eu vou trazer 10 versículos que a Bíblia diz sobre nós e que é verdade sobre nós. Todos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade sobre nós, ela é um livro que foi inspirado pelo Senhor, então ela não é um livro comum, ela é um livro espiritual, é um livro que traz verdade. Para nós somos cristãos e seguimos ao Senhor, a palavra de Deus não é simplesmente um livro comum, mas tudo que está escrito nela é verdade sobre nós. Amém? Vamos lá para a primeira verdade que a Bíblia diz sobre nós. A primeira verdade está lá em Salmos 139. Eu vou falando, todo mundo vai abrir junto, nós vamos ler junto, tá? E antes da gente ler, a gente vai declarar uma verdade. Salmo 139, vamos ler os versos 13 até o 16. Salmos 139. Do 13 ao 16. Amém? Está lá na tela. Vamos ler junto lá no telão para todo mundo ler a mesma versão. 1, 2, 3. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Até aqui. Agora nós vamos declarar juntos: eu fui formado por Deus. Amém? Vamos declarar no 3, 1, 2, 3. Eu fui formado por Deus. Amém. Agora no outro papel vocês vão escrever todas essas verdades que a gente vai falar. Esconde o papelzinho das coisas ruins. Agora no outro papel vão ser as 10 verdades sobre nós. Primeira, eu fui formado por Deus. Todo mundo tem caneta? Se não tem, empresta para o amiguinho do lado aí.
É só uma frase, tá? Tem mais caneta aí para dividir? Então a primeira verdade sobre mim, sobre você, você pode escrever: eu fui formado por Deus. Eu fui formado por Deus. Amém? Então às vezes a gente pode pensar: eu fui um acidente. Às vezes a gente pode ouvir nossos pais: você não foi desejado, você veio por acidente, não desejávamos ter você, você veio no susto. Mas eu quero declarar que isso pode ter sido falado pelos seus pais, você pensado isso de você. Mas como a gente acabou de ler, por Deus não. Por Deus você foi desejado, você foi planejado, Ele te desenhou. Ainda que teus pais ainda não te conheciam, no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia, já tinha separado e já tinha um plano na tua vida. Você não foi desejado pelo Senhor, mas Ele planejou, e todos os seus dias estão escritos no livro dele. Ele planejou cada um dos seus dias. Você não foi um acidente no céu. Você foi planejado pelo Senhor para vir a essa terra. Você não está aqui em vão. Amém? Todo mundo conseguiu escrever essa verdade? Vamos para a segunda? A segunda está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, apenas os versículos 4 e 5. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Segunda verdade: eu sou o escolhido. Amém? Vamos no 3? 1, 2, 3. Eu sou escolhido. Amém? Você pode pensar: mas aí ele está falando sobre Jeremias, que tem a ver? Meu nome nem é Jeremias. Mas o que eu quero dizer, quando a gente vê esse texto, a gente vê que Deus já tinha um plano para Jeremias ainda no ventre. Deus fala para Jeremias: quando você ainda estava no ventre, eu já tinha te separado para profeta às nações. Deus não precisa esperar que eu nasça, que você tenha nascido, para que Ele pense: e agora, o que eu posso fazer com esse e com aquela? Já que ele veio e eu nem sabia que ele estava vindo. Não, ainda no ventre da tua mãe o Senhor já tinha um plano para a tua vida. Você já era separado e escolhido para ser profeta às nações. Mas pode pensar: mas eu nem vou às nações, não tenho certeza disso. A tua escola é uma nação que você pode espalhar o reino do Senhor. A tua rua é um lugar que você pode espalhar o reino do Senhor. A tua família, onde você nasceu, não foi um acidente. É lá que você vai ser profeta às nações. Então todos nós fomos chamados a proclamar o Evangelho. Mas o Senhor não esperou você nascer para decidir: e agora, o que eu faço? E agora, o que eu posso fazer dele? Não, você foi chamado e escolhido ainda no ventre, e designado profeta às nações. Amém? Terceiro, está lá em Colossenses capítulo 1, os versículos 13 e 14. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Terceira verdade da Bíblia sobre nós: eu sou perdoado. Amém? No 3, 1, 2, 3. Eu sou perdoado. Às vezes a gente pode crescer e passar dias, claro que a gente foi chamado, foi escolhido, mas é impossível a gente passar nessa vida sem pecar. Pecar é ofender a Deus. A palavra nos diz que todos nós nascemos em pecado. Mas graças a Deus que enviou seu Filho Jesus, porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Então eu quero dizer para você que mesmo que você tenha sido chamado e escolhido, com certeza você já pecou. E o pecado, ele quer trazer algo para nós terrível, que ele quer nos separar de Deus e nos afastar de Deus. Quando a gente peca, às vezes a gente quer correr de Deus. Eu quero dizer para você que quando você pecar, não corra de Deus, corra para Deus. Ele é o teu Pai, Ele está de braços abertos para te receber. Ele abriu a porta da graça para te oferecer perdão. O perdão está disponível, basta você querer. Às vezes o teu passado pode estar te condenando, te afrontando e dizendo: mas você não merece o perdão de Deus, olha o que você já fez. Eu quero dizer que isso é mentira do diabo sobre a tua vida, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz no nosso lugar. Então não carregue mais culpa sobre você, carregue o perdão do Senhor sobre a tua vida. Não deixe mais a tua uma verdade, nós não merecemos, mas isso que nós chamamos de graça, porque ainda que a gente não mereça, o Senhor nos perdoou e nos amou. Amém? Quarta verdade sobre nós, está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1.
Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quarta verdade sobre nós: eu sou filho de Deus. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Aí você pode me dizer, mas Lucas, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira. Pela palavra nós vemos que alguns têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Todos foram feitos criaturas do Senhor, mas para se tornar filho é somente por Jesus. Somente quando a gente tem e reconhece Jesus como Senhor, nós recebemos uma nova identidade. Agora, perdoados pelo sangue do Senhor, nós recebemos a identidade de filho. Então, ainda que você não tivesse identidade lá fora, aqui com o Senhor você é chamado de filho de Deus. Olha que privilégio que você tem. Olha que você pode chamar de pai. Você não é órfão, você tem um pai que te amou. Então, ainda que o mundo olhe para você e não te dê valor, em Cristo você é chamado de filho. Ainda que te colocaram rótulos lá fora, com o Senhor você tem identidade, não um rótulo. Você é filho de Deus. Isso que a palavra diz sobre nós, o privilégio que nós temos de sermos chamados de filho de Deus. Amém? Todo mundo está conseguindo escrever? Vamos para a quinta verdade. Está em 1 João também, no capítulo 4, versículo 9. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Essa é a quinta verdade. Deus deu tudo por mim. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Deus deu tudo por mim. Essa acho que foi a mais forte quando eu estava escrevendo essa mensagem, porque às vezes a gente não entende o nosso valor em Deus. E eu quero dizer aqui que Deus ele não brinca de te amar. Ele levou muito sério o amor dele por você, a ponto que ele entregou tudo o que ele tinha. Ele não precisava fazer o que ele fez por nós. A morte de Jesus na cruz não era obrigação dele. Nós já estávamos condenados a caminho do inferno. Mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, ele decidiu que ele queria nos perdoar e nos amar. E não foi um amor assim da boca para fora, foi um amor real. É um amor real. Ele te ama com amor real e incondicional. Ele não te ama apenas com palavras, mas ele te amou em atitude. Ele se entregou no seu lugar. Aquela cruz que Jesus morreu não era para ele, ela foi feita para nós. Nós tínhamos uma dívida que a gente nunca ia conseguir pagar. Mas o Senhor, em tamanho amor, graça e misericórdia, decidiu: eu vou pagar essa dívida por eles. E Ele não te obriga a segui-lo, Ele não te obriga a amá-lo, Ele não te obriga a estar ao lado dele. Ele fez isso por amor, e hoje Ele abre essa porta, e basta você querer ou não. Então Ele deu tudo por você. Eu quero dizer sobre você que o Senhor não brinca de te amar. Ele te ama de forma real e incondicional. Ainda que você não tenha experimentado o amor de ninguém, nem da família, nem de seus amigos, eu quero te dizer que o amor do Senhor por você é real e é incondicional. Ele te ama a ponto de se entregar no teu lugar. Amém? Sexta verdade. Está lá em 1 Coríntios 12. Esse é o maiorzinho, está lá do 18 até o 27. Deixa eu olhar aqui no celular. 1 Coríntios 12. Diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim de que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Sexta verdade: eu sou necessário. Vamos lá, no 3.
1, 2, 3. Eu sou necessário. Nós acabamos de ver, Paulo escreve sobre o que é a igreja, que é chamado de corpo de Cristo. E um corpo é formado por diversos membros. E assim também é na igreja. E cada um de nós é um membro no corpo de Cristo. Aí você pode pensar, mas eu não faço falta. Olha o tanto de gente que já tem, olha o tanto de adolescente que já tem. Já tem membro demais, eu não faço falta. Eu quero te dizer que você é necessário. Se você bater o dedinho do pé na quina de uma cômoda, não dói. Ainda que seja o dedinho do pé, o menorzinho lá dos membros, lá embaixo. Todo o corpo vai sentir. Então eu quero dizer que sem você o corpo não está completo. Você é totalmente necessário do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa de você. Nós somos embaixadores de Jesus aqui na terra. E ainda que você pode olhar e ver tantas pessoas, pode ter certeza, você é necessário no corpo. Se você não tiver, o corpo estará incompleto. Se você tirar uma unha do seu dedo, seu corpo já não está completo porque falta uma unha. Ainda que você se veja como uma unha no corpo, você é totalmente necessário. Sem você, o corpo vai padecer e faz falta. A sua presença faz falta no corpo de Cristo. Eu não estou falando aqui de Lagoinha, não estou falando aqui de denominação. Estou falando no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós reunidos aqui como filhos, nós somos a igreja do Senhor. E você e eu, nós somos necessários no corpo. Amém? Sétima verdade sobre nós. Está lá em João 8, do 32 ao 36. João 8, do 32 ao 36. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Sétima verdade, eu sou livre. 1, 2, 3. Eu sou livre. Alguns podem pensar, você pode já ter ouvido, como eu já ouvi, mas o cristão vive uma prisão, o cristão vive uma cadeia, porque vocês não podem nada. Eu quero falar para você que a verdadeira liberdade é o que a gente verdadeiramente experimenta. O mundo é escravo do pecado. Nós verdadeiramente somos livres. Por quê? Porque a gente pode dizer não ao pecado. Quando você só consegue dizer sim para tudo, você é escravo. Nós somos tão livres que a gente pode dizer não para tudo aquilo que o mundo nos oferece. O inimigo pode até colocar propostas à nossa frente, mas a partir do momento que você é filho de Deus, você tem o poder de filho, você tem liberdade de dizer não para aquilo que não agrada ao Senhor. Então eu quero dizer que você é livre. Nenhuma amarra do seu passado, nenhum pecado pode te prender. Você não é mais escravo de pecado algum. Você pode até dizer, mas eu pequei ontem, mas hoje em Cristo você tem perdão. Mas eu pequei hoje de manhã, hoje em Cristo você é livre para ser perdoado. Esse é o acesso que nós temos. Essa é a diferença do Filho de Deus. Nós podemos dizer não ao pecado, e nós vamos lutar contra o pecado até o fim da nossa vida. Não pense que você hoje serve a Cristo, hoje você não peca mais. Vamos continuar pecando até o Senhor voltar. Mas até lá também vamos continuar lutando contra o pecado, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Oitava verdade. Está lá em Isaías 49, verso 15. Isaías 49, 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Oitava verdade sobre nós: eu não sou esquecido por ele. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu não sou esquecido por ele. Vocês estão escrevendo essas verdades? Esqueceram não, né? A gente já leu bastante verdades aqui. Às vezes você pode pensar, mas eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou perdoado, mas eu acho que Deus já se esqueceu de mim. O que Ele tinha para fazer na minha vida, Ele já fez. Eu acho que não tem mais nada de novo para o Senhor fazer comigo. Nós acabamos de ver que ainda que uma mãe se esqueça do filho, não é qualquer filho que o profeta está falando, é do filho que ainda mama, ou seja, ainda é o bebê que necessita dela. Ainda que isso seja que é muito difícil de acontecer, aconteça, ainda que uma mãe se esqueça de um bebê, o Senhor declara sobre você que Ele não esquece de você. Não tem um momento da sua vida que o Senhor se esqueceu de você, que você caminhou sozinho. Em todos os momentos o Senhor lembra de você. Você não é esquecido dEle, você é amado por Ele, Ele caminha com você, Ele está junto com você. O Senhor nunca se esqueceu. Você pode falar, mas
do momento que eu estou passando, de dificuldade, olha a minha casa, olha a minha família, como Deus não me esqueceu. O amor dele é maior que toda luta, todo problema e toda dificuldade. Saiba que em amor ele nunca se esqueceu de você. Ainda que todos te esqueçam, o seu Pai jamais te esquece e jamais te abandona. Amém? Nona e penúltima, está lá em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quero dizer que o Senhor Jesus, Ele não vem te fazer uma visita, e quando as coisas pioram dentro de você, dentro da sua casa ou na sua família, Ele te abandona, te esquece. O Senhor Jesus, Ele vem, Ele caminha com você, Ele anda com você, Ele está com você, e por meio do Espírito Santo Ele habita dentro de você. Você não está sozinho. A nona verdade: eu não estou sozinho. Então não pense que você está sozinho, não pense que você é esquecido pelo Senhor. Em nenhum momento o Senhor te deixou, em nenhum momento Ele te abandonou. Todos os momentos, inclusive aqueles mais difíceis, que você pode não ter visto, o Senhor estava ao seu lado, te amparando, te socorrendo. Em nenhum momento você foi deixado de lado pelo teu Senhor. Você não está sozinho e nunca ficará sozinho. Foi Ele que prometeu que Ele estará conosco todos os dias. Décima e última. É o texto mais conhecido da palavra. Está lá em João 3,16. Acredito que todos já tenham lido, já tenham ouvido. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Décima e última verdade sobre nós: eu sou muito amado. 1, 2, 3. Eu sou muito amado. Como nós já vemos aqui 10 verdades da palavra de Deus sobre nós. Ainda que você tenha crescido sem amor de pai, sem amor de mãe, sem amor de família, sem amor de amigos, eu quero te dizer que tem um, que é o mais importante: Ele sempre te amou. E Ele, na Bíblia a gente não vê um versículo que diz assim, Deus falando, eu te amo. Mas a gente vê esse versículo, João 3,16, que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tanto te amou que Ele decidiu que Ele queria se entregar no teu lugar. O Senhor, Ele não estava ali brincando. O Senhor, Ele decidiu te amar. Ele te amou com todo o ser, com tudo que Ele tinha para entregar no seu lugar. Então eu quero declarar nessa tarde, nessa noite, que você é muito amado por Deus. O amor do Senhor sobre você é incondicional. Quero pedir, já encerrando, que se o louvor já puder subir. Então a gente viu aqui diversos textos, diversas frases do que o Senhor nos ama, de quem nós somos para o Senhor, de quem nós somos feitos no Senhor. E a palavra é contra todas as mentiras. A palavra vem para confrontar essas mentiras que a gente ouviu. E agora, para fechar e a gente decorar essas verdades, vamos repetir uma por uma, agora sem o texto, mas apenas as verdades. Primeira, eu vou falar, depois vocês repetem todos juntos, amém? Primeira verdade sobre nós: eu sou formado por Deus. Eita. No 1, 2, 3. Isso, com vontade. É a palavra de Deus sobre nós. Segunda verdade: eu sou escolhido. Glória a Deus. Terceira verdade: eu sou perdoado. Quarta verdade: eu sou filho. Quinta verdade: Deus deu tudo por mim. Sexta verdade: eu sou necessário. Sétima verdade: eu sou livre. Oitava verdade: Ele não esquece de mim. Nona verdade: eu não estou sozinho. Décima verdade: eu sou muito amado. Agora, encerrando essa palavra, enquanto o louvor toca, eles vão tocar uma música, e agora eu quero que você confronte aquelas primeiras frases que vocês escreveram com a que vocês acabaram de escrever, com as 10 verdades da Bíblia. Eu quero que vocês vejam se tem alguma coisa a ver com daquilo que vocês escreveram sobre si, pensaram sobre si, do que a palavra diz sobre você. Que vocês olhem um para o outro e vejam
se são parecidas ou não. Eu quero dizer sobre você que tudo aquilo que você escreveu antes é mentira sobre a tua vida, e a verdade é o que a gente acabou de escrever. E ainda que você tenha sido afrontado e pensado tudo aquilo, quero dizer que a verdade do Senhor sobre a tua vida é o que prevalece. E nenhuma outra verdade poderá prevalecer, nenhum outro rótulo. E nesse momento, enquanto eles vão estar cantando, eu quero que seja um momento seu com Deus. Que você pegue esse papel e você negue e recuse tudo aquilo que você pensou sobre você. Agora é um momento seu com o Senhor de oração. Se quiser ser de pé, de joelho, sentado, é você e Deus, é o seu íntimo com o Senhor. Enquanto eles tocam, eu quero que você ore nesse momento, declarando as verdades do Senhor sobre a tua vida e recusando tudo aquilo que foi mentira sobre a tua vida. Ao acabar esse momento, no seu tempo, você vem e jogue tudo aquilo que é mentira no lixo, que é onde tem que ficar. Tudo aquilo que não for verdade sobre a tua vida, você pode jogar fora para continuar e guardar a palavra do Senhor no teu coração. Seja no seu tempo, você tem liberdade. Apenas ore você e Deus e declare. Se os líderes quiserem orar por eles, vamos orar por eles e declarar a verdade. Quando você acabar de orar, se derramar ao Senhor, você pode vir aqui e jogar tudo no lixo, porque isso não é verdade sobre a tua vida. Amém?